Antônio Gramsci. Os intelectuais e a organização da cultura. Parte 2. A organização da cultura. Capítulo 4. Apêndice. Lorianismo. Sobre alguns aspectos deteriorados e bizarros da mentalidade de um grupo de intelectuais italianos, portanto, da cultura nacional, desorganicidade, ausência de espírito crítico sistemático, negligência no desenvolvimento da atividade científica, ausência de centralização cultural, debilidade e indulgência ética no campo da atividade científico-cultural, não adequadamente combatidos e rigorosamente condenados, irresponsabilidade, portanto, em face da formação da cultura nacional, aspectos que podem ser descritos sob o título geral de lorianismo. Registro dos principais documentos, nos quais se encontram as principais bizarrias de Achille Loria, recordados de memória. Existe agora a bibliografia de Achille Loria, compilada por Luigi Einaudi, suplemento ao número 5, setembro-outubro de 1932, da Riforma Sociale. A lista não é completa, evidentemente, e talvez faltem bizarrias bem mais significativas do que as recordadas. O trabalho de Einaudi é também significativo, pois valoriza a dignidade científica de Loria e coloca necessariamente diante do leitor jovem contemporâneo todos os escritos de Loria num mesmo plano, incentivando a fantasia graças à grande quantidade do trabalho feito por Loria. 884 títulos nestes tempos de civilização quantitativa. Einaudi merece, por este seu trabalho, ser inscrito ad honorem na lista dos lorianos. Ademais, deve-se notar que Einaudi, como organizador de movimentos culturais, é responsável pelas bizarrias de Loria e, a respeito deste problema particular, dever-se-ia escrever uma nota. Os referidos documentos principais são: 1. As influências sociais da aviação, verdade e fantasia, in Rassegna contemporânea, dirigida por Colonna de Cesare e por V. Picardi, Roma, terceiro fascículo, 19 de janeiro de 1910, páginas 20 a 28, republicado no volume 2 de Pela Justiça Social, Ideias, Batalhas e Apóstolos, que tem como título próprio Na Aurora de um Século, 1904 a 1915, Milão, Sociedade Editora Livraria, 1915, em oitavo, 522 páginas. Ao que me parece, não existe na publicação da Rassegna contemporânea o subtítulo Verdade e Fantasia. Dever-se-ia ver se a reimpressão em livro apresenta modificações no texto. Esse artigo é todo ele uma obra-prima de bizarrias. Aí se encontra a teoria da emancipação operária da coerção do salário da fábrica não mais obtida por meio da terra livre, mas por meio dos aeroplanos que, oportunamente untados de visgo, permitiriam a evasão da presente sociedade graças à nutrição assegurada pelos pássaros presos no visgo. Uma teoria sobre a queda do crédito bancário, sobre o desencadeamento dos excessos sexuais, adultérios sem punição, seduções, etc., sobre a morte sistemática dos porteiros por causa da queda de binóculos. Um resumo da teoria, desenvolvida a Lures, sobre o grau de moralidade de acordo com a altitude do nível do mar, com a proposta prática de regenerar os delinquentes levando-os às altas camadas atmosféricas em imensos aeroplanos, corrigindo assim uma anterior proposta de construir os presídios em montanhas elevadas, etc. Este artigo, dada a amenidade do conteúdo, pode se tornar livro de texto negativo numa escola de lógica formal e de bom senso científico. 2. Uma conferência pronunciada em Turim durante a guerra e publicada logo após na Nuova Antologia. Loria falou da dor universal de um modo muito bizarro, como se revela pelo fato de que o único documento concreto por ele exibido a fim de demonstrar uma lei universal da dor foi a lista de quanto custa a claque aos atores de teatro, segundo uma estatística elaborada por Reina, consequentemente, monstruosa dor dos atores. É verdade que, de acordo com seu método habitual, Loria fez entrever a parte positiva do problema, afirmando seriamente que a natureza providencial cria uma defesa e um antídoto contra o envenenamento universal da dor, como se revela pelo fato de que os pobres obrigados a pernoitar ao ar livre e na calçada nua têm a pele mais grossa do que os homens que dormem em plumas macias. 3. Artigo: Por que os venezianos não duplicam e os valtellineses triplicam? O artigo fora enviado por Loria ao Comitê Triestino para homenagear Atilio Ortiz no cinquentenário de sua atividade literária. O comitê não podia inserir o artigo na miscelânea por causa de sua ridícula tolice, mas tampouco quis desrespeitar Loria, que era entre este um expoente ilustre da ciência italiana. Assim,
comunicou-se a Loria que sua contribuição não podia ser publicada na miscelânea, já impressa na tipografia, mas que seria publicada pelo periódico literário e o Palvese. O extrato catalogado por Einaudi é do Palvese, de onde se deveria exumá-lo por curiosidade. O artigo expõe um aspecto, o linguístico, da doutrina loriana sobre a influência da altitude no desenvolvimento da civilização, o que demonstra, entre outras coisas, que não falta em Loria espírito de sistema e uma certa coerência, e que, portanto, suas bizarrias não são casuais e devidas a impulsos de diletantismo improvisador, mas correspondem a um substrato cultural que aflora continuamente. Os montanheses, moralmente mais puros, fisicamente mais robustos, triplicam as consoantes. A gente das planícies, pelo contrário, e pior ainda se trata de populações que estão ao nível do mar, como os venezianos, além de moralmente depravada, é também fisicamente degenerada e não consegue nem sequer duplicar. Loria recorre ao testemunho da própria consciência e afirma que, quando doente, não consegue pedir à camareira mais do que uma simples taça de sopa. 4. O prefácio à primeira edição de uma das primeiras obras científicas de Loria, no qual ele fala de sua aula inaugural na Universidade de Siena e da impressão causada no público acadêmico pela exposição de suas originais doutrinas materialistas. Aí se encontra mencionada sua teoria da conexão entre misticismo e sífilis. Por misticismo, Loria entende todas as atitudes que não são positivistas ou materialistas em sentido vulgar. Sobre este assunto, cita-se um artigo na bibliografia, Sensualidade e Misticismo, em Revista Popolare, 15º volume, 15 de novembro de 1909, páginas 577 a 578. 5. Documentos posteriores em apoio do economicismo histórico, na Reforma Sociale de setembro-outubro de 1929. Estes 5 documentos são os mais vistosos que recordo neste momento. Mas deve-se recordar que, no caso de Loria, não se trata de algum caso de adormecimento intelectual, ainda que com recaídas nos mesmos delírios. Trata-se de um filão profundo, de uma continuidade bastante sistemática que acompanha toda a sua carreira literária. Nem se pode negar que Loria seja um homem de talento e que tenha juízo. Em toda uma série de artigos, as bizarrias e exotismos aparecem aqui e ali, extemporaneamente, mas existem as de um certo tipo, isto é, ligadas a determinadas conexões de pensamento. Por exemplo, vê-se a teoria altimétrica aparecer na questão carcerária e na linguística. Assim, num artigo publicado na Prora, que saía em Turim durante a guerra, dirigida por um certo Cipri Romano, jornaleco um pouco desonesto, certamente de baixa especulação às margens da guerra e do antiderrotismo, dividiam-se os protagonistas da guerra mundial em místicos, Guilherme e Francisco José, ou Carlos, e positivistas, Clemencial e Lloyd George. E falava-se do fim do tsarismo como de um destino antimístico. No mesmo número da Prora apareceu e o Vipistrello Disfattista, de Esuperanzo Ballerini. Rica de elementos cômicos é a poesia Al mio bastone, nel 35º ano de possesso, e Nuova Antologia, de 16 de novembro de 1909. O adocicamento literário notado por Crossi é um elemento secundário do desequilíbrio loriano, mas tem uma certa importância. Primeiro, porque se manifesta continuamente. Segundo, porque a imagem e a ênfase literárias conduzem mecanicamente Loria ao grotesco, como nos seiscentistas, e são a origem imediata de algumas bizarrias. Outro elemento deste gênero é a pretensão infantil e sem critérios a uma originalidade intelectual a todo custo. Não falta em Loria, além do grande oportunismo, também uma notável dose de pequeno oportunismo da mais baixa extração. Recorde-se, a propósito, 2 artigos quase similares, publicados a breve distância de tempo na Gazeta del Popolo, ultra-reacionária, e no tempo de Pippo Naudi, então Nietzscheano, nos quais a imagem de Macaulay era elaborada, em cada um deles, num sentido diametralmente oposto. A respeito das observações de Crossi sobre a doutrina loriana dos servos desocupados e de sua importância na sociologia loriana, deve-se recordar uma crônica da Gazeta del Popolo de 1918, ou dos anos subsequentes, mas antes de 1921. Na qual Loria fala dos intelectuais como dos que conservam de pé a escada de ouro pela qual sai o povo, com advertências ao povo para que este conserve bons estes intelectuais, etc. Loria não é um caso teratológico individual, pelo contrário, é o exemplar mais completo e acabado de uma série de representantes de uma certa camada intelectual de um determinado período histórico, em geral,
daquela camada de intelectuais positivistas que se ocuparam da questão operária e que estavam mais ou menos convencidos de terem aprofundado, revisto e superado a filosofia da praxis. Mas deve-se notar que cada período tem o seu lorianismo mais ou menos completo e perfeito e que cada país tem o seu. O hitlerismo revelou que a Alemanha alimentava, sob o aparente domínio de um grupo intelectual sério, um lorianismo monstruoso que rompeu a crosta oficial e se difundiu como concepção e método científico de uma nova oficialidade. Que Loria pudesse existir, escrever, elucubrar e publicar às suas expensas livros e livraços, nada de estranho. Existem sempre os descobridores do movimento perpétuo e os párocos que publicam continuações de Jerusalém libertada. Mas que ele se tenha tornado um pilar da cultura, um mestre, e que tenha encontrado espontaneamente um imenso público, eis algo que nos leva a refletir sobre a debilidade, mesmo em épocas normais, dos obstáculos críticos que, não obstante, existiam. Deve-se pensar como, em épocas anormais, de desencadeamento de paixões, seja fácil aos Loria, apoiados por forças interessadas, superar todos os obstáculos e apodrecer por décadas um ambiente de civilização intelectual ainda débil e frágil. Tão somente hoje, 1935, após as manifestações de brutalidade e de ignomínia inauditas da cultura alemã dominada pelo hitlerismo, alguns intelectuais tomam consciência de quanto era frágil a civilização moderna, em todas as suas expressões contraditórias, mas necessárias em sua contradição, que tivera suas origens no primeiro renascimento, depois do ano 1000, e se impusera como dominante através da Revolução Francesa e do movimento de ideias conhecido como filosofia clássica alemã e como economia clássica inglesa. Daí a crítica apaixonada de intelectuais como Georges Sorel e como Spengler, que enchem a vida cultural de gases asfixiantes e esterilizadores. O Sr. Netuno. No início desta série de notas sobre o lorianismo, poderá ser citada a novela narrada pelo barbeiro nos primeiros capítulos da segunda parte de Dom Quixote, o louco que recorre ao bispo para ser libertado do hospício, afirmando, numa carta razoabilíssima, ser sadio, portanto, mantido arbitrariamente segregado do mundo. O arcebispo envia uma pessoa de sua confiança, que se convence de estar realmente em face de um homem de mente sadia, até que, quando o pretenso sadio se despede dos seus amigos do hospício, ocorre a catástrofe. Um louco, que afirma ser Júpiter, ameaça, se o amigo for embora, de não mais fazer chover sobre a terra. O amigo, temendo que o enviado do bispo recue de seu propósito de libertá-lo, diz, início da citação de Cervantes, abre aspas, não se aflija, porque se você é Júpiter e não quer que chova, eu sou Netuno e mandarei chover tanto quanto me der na gana. Fecha aspas, Cervantes. Dom Quixote. Pois bem, estas notas dizem respeito precisamente a escritores que, em um ou em muitos instantes de sua atividade científica, demonstraram ser o Sr. Netuno. A altimetria, os bons costumes e a inteligência. Na Utopia de Ludovico Zuccolo, e o Beluzio La Città Felice, reimpresso por M. Bernardi nas Curiosidades Literárias da editora Zanichelli, que não é precisamente uma utopia, pois se fala da República de San Marino, faz-se referência à teoria loriana das relações entre altimetria e costumes humanos. Zuccolo acredita que, início da citação de Zuccolo, abre aspas, os homens de ânimo modesto ou de cérebro obtuso unem-se mais facilmente para cuidar dos negócios comuns, fecha aspas, Zuccolo. Esta seria a razão da solidez das organizações de Veneza, dos suíços e de Ragusa. Já os homens de natureza vivaz e aguda, como os florentinos, são levados ao domínio, início da citação de Zuccolo, abre aspas, a se ocuparem com interesses privados sem se ocuparem absolutamente com os públicos, fecha aspas, Zuccolo. Como então explicar que os habitantes de San Marino, de natureza vivaz e aguda, tenham conservado todavia, durante tantos séculos, um governo popular? A razão está no fato de que, em San Marino, a rarefação do ar, que torna os corpos bem compostos e vigorosos, produz também, início da citação de Zuccolo, abre aspas, espíritos puros e sinceros, fecha aspas, Zuccolo. É verdade que Zuccolo fala também de motivos econômicos, isto é, da mediocridade das riquezas individuais, pelo que o mais rico tem, início da citação de Zuccolo, abre aspas, pouca vantagem, fecha aspas. Zuccolo, e ao mais pobre não falta nada. Esta igualdade é assegurada por boas leis, proibição da usura, inalienabilidade da terra, etc.
Zuccolo escreveu uma utopia propriamente dita, La Repubblica di Evandria, situada numa península nos antípodas da Itália, que, segundo Gargano, início da citação de Gargano, abre aspas, um utopista de sentido prático, fecha aspas, Gargano, Marzocco, de 2 de fevereiro de 1930, teria ligações com a utopia de Thomas More e teria originado o Belusi. A respeito das teorias altimétricas de Loria, poder-se-ia recordar, para rir, que, segundo Aristóteles, início da citação de Aristóteles, abre aspas, as acrópolis são oportunas para os governos oligárquicos e tirânicos, e as planícies para os governos democráticos, fecha aspas, Aristóteles. Atividades improdutivas. Em 12 de dezembro de 1931, no apogeu da crise mundial, Achille Loria discute no Senado a respeito de uma sua indagação, a saber, se o Ministério do Interior, início da citação de Loria, abre aspas, não considera oportuno evitar os espetáculos de equilibrismo, que não preenchem nenhuma função educativa e que são, com muita frequência, oportunidade de acidentes mortais, fecha aspas, Loria. Pela resposta do deputado Arpinati, parece que, início da citação de Arpinati, abre aspas, os espetáculos de equilibrismo fazem parte daquelas atividades improdutivas que o senador Loria analisou no Tratado de Economia, fecha aspas, Arpinati. A questão, portanto, segundo Loria, poderia ser uma contribuição para a solução da crise econômica. Poder-se-ia fazer ironia barata sobre os espetáculos de equilibrismo do próprio Loria, que não lhe causaram até agora nenhum acidente mortal. Lorianos. Juntamente com Loria, deve-se examinar Enrico Ferri e Lombroso Arturo Labriola. O próprio Turati poderia proporcionar uma certa dose de observações e anedotas. Deve-se ver, em outro campo, Lusati, Guglielmo Ferrero e Corrado Barbagallo. Em Barbagallo, as manifestações lórias são talvez mais ocasionais e episódicas. Não obstante, seu escrito sobre o capitalismo antigo, publicado na Nuova Rivista Sotorica de 1929, é extremamente sintomático, com a apostila um pouco cômica do professor G. Sana, que se segue ao artigo. Muitos documentos do início da citação, abre aspas, Lorianismo em sentido amplo, fecha aspas, autor não informado, podem ser encontrados na Critica, na Você e na Unità Florentina. Enrico Ferri. O modo de julgar a música e Verdi por Enrico Ferri é contado originariamente por Crossi nas Conversações Críticas. Início da citação de Crossi, abre aspas. Noto naquela memória sobre o centenário de Leopardi uma felicíssima invectiva contra os críticos literários da chamada escola lombrosiana, invectiva que, ademais, parece-me atualmente supérflua. Tendo eu escutado há algumas semanas um destes solenes críticos, Enrico Ferri, numa comemoração de Zola ocorrida em Nápoles, declarar o seguinte. Sobre a questão de se Verdi é ou não um gênio, que ele, Ferri, não entendendo nada de música, ou seja, não estando exposto às seduções do fascínio daquela arte, podia por isso pronunciar a respeito um juízo sincero em sua objetividade e afirmar, com consciência tranquila, que Verdi é um talento e não um gênio. Tanto é assim que ele costuma manter em perfeita ordem as contas da economia doméstica, fecha aspas, Crossi, Conversações Críticas. A anedota foi contada também de outra forma, ou seja, que Ferri se considerava o mais capaz de julgar objetiva e desapaixonadamente qual dos dois era um grande gênio, Wagner ou Verdi, precisamente porque não entendia absolutamente nada de música. Guglielmo Ferrero. Recordar os despropósitos contidos nas primeiras edições de alguns de seus livros de história. Por exemplo, uma unidade de medida persa considerada como se fosse uma rainha, de quem se escreve a biografia romanceada, etc. É o mesmo que, se daqui a 1000 anos, numa época de puritanismo, se descobrisse uma marca de aldeia com sua inscrição Regia Gabella e a imagem de moça com o cachimbo na boca se tomasse por uma Regina Gabella, receptáculo de todos os vícios. Ademais, Ferrero não mudou, em seu livro Fim das Aventuras, que é de 1930, acredita-se ser possível voltar à Guerra das Rendas e exalta-se a arte militar dos cavaleiros. Credaro Lusati. Recordar o episódio parlamentar Credaro Lusati. Havia sido proposta uma cátedra especial na Universidade de Roma de Filosofia da História, por Guglielmo Ferrero, em 1911 ou 1912. O ministro Credaro, entre outros, justificou a filosofia da história, contra Crossi,
que falará no Senado contra a cátedra, alegando a importância que os filósofos haviam tido no desenvolvimento da história, citando como exemplo Cícero. Luzzati concordou gravemente. Início da citação de Luzzati, abre aspas, a verdade é verdade, fecha aspas, Luzzati. Turati. O discurso parlamentar sobre as assalariadas do amor. Discurso desonroso e abjeto. Os traços do mau gosto de Turati são numerosos em suas poesias. Alberto Lombroso. Lombroso deve ser incluído na série loriana, mas noutro campo e sob outro ponto de vista. Poder-se-ia fazer uma introdução geral à rubrica, a fim de demonstrar como Loria não é uma exceção em seu campo, mas trata-se de um fenômeno geral de deterioração cultural, que teve talvez no campo sociológico sua expressão mais vistosa. Assim, devem ser recordados Tommaso Silani e sua Casa das Partes, A Borracha de Vallombrosa de Filippo Carli, do qual é notável também um grande artigo na Perseveranza de 1918 a 1919 sobre o próximo triunfo da navegação à vela sobre a navegação a vapor. A literatura econômica dos protecionistas de tipo antigo é cheia dessas preciosidades, que tiveram muitos continuadores mesmo em épocas mais recentes, como se pode ver nos escritos de Beluso sobre as possíveis riquezas ocultas nas montanhas italianas e sobre o desencadeamento de simplicidade provocada pela primeira campanha em favor do ruralismo e do artesanato. Estes elementos genéricos e marginais do lorianismo poderiam servir para tornar o assunto agradável. Poder-se-ia recordar como caso limite e absurdo, pois pertencente à técnica clínica patológica, a candidatura de Lenzi ao 4º Colégio de Turim, em 1914, com o aerocisne, o filopresentaneísmo e a proposta de cortar as montanhas italianas, que ocupam muito espaço, a fim de transportar o seu material para a Líbia e fertilizar assim o deserto. Porém, ao que me parece, também Kropotkin, na luta pelo pão, propõe diminuir as calçadas para ampliar a área cultivável. O caso de Lombroso é muito interessante, porque seu pai, Giacomo, era um erudito de grande nível, mas a metodologia da erudição e da seriedade científica, ao que parece, não se transmite de geração em geração e nem mesmo pelo contato intelectual mais assíduo. Deve-se indagar, no caso de Lombroso, como é que seus 2 imensos volumes sobre as origens diplomáticas e políticas da guerra puderam ser acolhidos na coleção Gatti. A responsabilidade do sistema é, neste caso, evidente. O mesmo vale para a Lona e a Riforma Sociale, para L. Luzzati e o Corriere della Sera. Sobre Luzzati, deve-se recordar o caso do Fioretto de São Francisco, publicado como inédito pelo Corriere, de 1913, parece-me, ou de antes, com um imenso comentário econômico próprio de Luzzati, que pouco antes havia publicado uma edição dos Fioretti na coleção Notari. O chamado inédito era uma variante enviada a Luzzati por Sabatier. Frases famosas de Luzzati, como o início da citação de Luzzati, abre aspas, quem sabe é o bacalhau, fecha aspas, Luzzati, no artigo do Corriere, foram a origem casual do livro de Bachelli. Roberto Ardigó e a filosofia da praxis. G. Marchesini coleta uma parte dos escritos de ocasião, tanto da época em que Ardigó era padre, por exemplo, uma interessante polêmica com Luigi de Sanctis, padre católico que abandonou a batina e se tornou um dos propagandistas mais verbosos e acríticos do evangelismo, quanto da época posterior ao abandono da batina pelo próprio Ardigó e de seu pontificado positivista, que o próprio Ardigó ordenara e dispusera para publicação. Estes escritos podem ser interessantes para um biógrafo de Ardigó e para estabelecer com exatidão suas tendências políticas, mas, em grande parte, são velharias sem nenhum valor e pessimamente escritas. O livro é dividido em várias seções. Entre as polêmicas é notável a contra a maçonaria, escrita em 1903. Ardigó era antimaçom e em forma vivaz e agressiva. Entre as cartas é interessante a que foi dirigida à Gazeta de Mantova a respeito da peregrinação ao túmulo de Vittorio Emanuele II, na Gazeta de Mantova de 29 de novembro de 1883. Ardigó aceitara fazer parte de um comitê promotor da peregrinação. Início da citação de Ardigó, abre aspas, a peregrinação, porém, não agradava a muitos revolucionários impacientes, que acreditavam que eu pensasse como eles e que, portanto, renegasse a minha crença político-social com a referida adesão. E, deste modo, expressaram-se privada e publicamente com as mais ferozes invectivas contra mim, fecha aspas, Ardigó.
As cartas de Ardigó são enfáticas e altissonantes. Início da citação de Ardigó, abre aspas, ontem, porque supunham fazer-me passar por um dos seus, o que jamais fui, e eles sabem ou devem sabê-lo. Proclamaram-me, com louvações que me davam nojo, o seu mestre, e isto sem entender-me, ou entendendo-me deformadamente. Hoje, porque não me encontram disposto a prostituir-me aos seus objetivos parricidas, querem puxar a minha orelha para que escute e aprenda a lição que, muito ingenuamente, pretendem me recitar. Oh! Quanta razão tenho em dizer com Horácio, ode profano vulgus Hércio, fecha aspas, Ardigó. Numa carta posterior, de 4 de dezembro de 1883, ao Bacchiglione, Jornal Democrático de Pádua, escreve, início da citação de Ardigó, abre aspas, como sabeis, fui amigo de Alberto Mário, venero-lhe a memória e acalento com toda a minha alma aquelas ideias e sentimentos que tive em comum com ele. E, por conseguinte, repúdio sem hesitações as baixas facções anárquicas antissociais. Este meu repúdio, tenho sempre expressado de modo muito claro. Há alguns anos, numa reunião da Sociedade da Igualdade Social de Mantua, assim falei, a síntese das vossas tendências é o ódio, a síntese da minha é o amor. Por isso, não estou convosco. Mas continuava-se a querer afirmar minha solidariedade com o socialismo antissocial de Mantua. Foi por isso que me senti no dever de protestar, etc., fecha aspas, Ardigó. A carta foi republicada na Gazeta de Mantova, de 10 de dezembro de 1883. A Gazeta era um jornal conservador de extrema-direita, então dirigido por Alusio, com outro final violentíssimo, pois os adversários lhe haviam recordado o sacerdócio, etc. Em julho de 1884, ele escreve a Alusio, início da citação de Ardigó, abre aspas, nada me impediria de concordar, fecha aspas, Ardigó, com a proposta que lhe fora feita de entrar na lista moderada para as eleições comunais de Mantua. Escreve também que acredita ser Luzio, início da citação de Ardigó, abre aspas, mais radical que muitos dos auto-intitulados democratas. Muitos se dizem democratas e não são mais do que tolos rufiões, fecha aspas, Ardigó. Entre os pensamentos, todos triviais e banais, destaca-se aquele sobre o materialismo histórico, que se deve colocar indubitavelmente ao lado do artigo sobre a influência social do aeroplano de Loria. Início da citação de Ardigó, abre aspas. Com a concepção materialista da história, pretende-se explicar uma formação natural, que dela depende só em parte e só indiretamente, negligenciando outros coeficientes essenciais. Explico-me. O animal não vive, se não tem seu alimento. E pode obtê-lo, porque nele nasce o sentimento da fome, que o leva a buscar o alimento. Mas no animal, além do sentimento da fome, produzem-se muitos outros sentimentos, relativos a outras operações, os quais também atuam no sentido de fazê-lo operar. Com a alimentação, conserva-se um dado organismo, que tem especiais aptidões, que variam de espécie a espécie. Uma queda d'água faz mover um moinho, que produz a farinha, e faz mover um tir, que produz um tapete. De modo que, para o moinho, além da queda d'água, é necessário o grão para moer, e, para o tir, as linhas para tecer conjuntamente. Mantendo-se como movimento um organismo, o ambiente, com suas importações de outro gênero, determina, como dissemos, muitos funcionamentos, que não dependem diretamente da alimentação, mas da estrutura especial do aparelho funcionando, por um lado, e da ação, ou seja, da nova importação, do ambiente, por outro. Um homem, portanto, por exemplo, é incitado em vários sentidos, e em todos eles irresistivelmente. É incitado pelo sentimento da fome, é incitado por outros sentimentos, produzidos em razão da sua estrutura especial e das sensações e ideias que a ação externa fez nascer nele, e pela domesticação recebida, etc. Deve obedecer ao primeiro, mas deve obedecer também aos outros, queira ou não queira. E os equilíbrios que se formam entre o impulso do primeiro e o destes outros, pela resultante da ação, revelam-se muito diversos, de acordo com uma infinidade de circunstâncias, que fazem jogar mais um que outro dos sentimentos incitadores. Numa manada de porcos, a primazia cabe ao sentimento da fome. Já numa população de homens, as coisas são muito diferentes, pois estes têm outras preocupações além da de engordarem. No próprio homem, o equilíbrio se diversifica de acordo com as disposições que podem atuar nele, portanto, com o sentimento da fome, o ladrão rouba e o cavaleiro trabalha, possuindo o que lhe é necessário para saciar a fome,
O avaro busca ainda o não necessário, enquanto o filósofo contenta-se com isto e dedica seu trabalho à ciência. Portanto, o antagonismo pode ser de tal monta que atuem primariamente os sentimentos diversos do da fome, até fazê-lo calar completamente, até se chegar a suportar a morte, etc. A força, onde está e age o animal, é a da natureza, que o domina e o leva a agir com múltiplos sentidos, transformando-se de modo variado em seu organismo. Suponhamos que a concepção materialista da história, ao invés de dever se reduzir à razão econômica, se reduzisse à luz do sol. A luz do sol entendida de tal modo, que também, a ela se pudesse referir o fato da idealidade impulsiva do homem, fecha aspas, Ardigó. O trecho foi publicado pela primeira vez em um número único, impresso talvez pelo Jornal da Itália, em benefício da Cruz Vermelha, em janeiro de 1915. É interessante não só para demonstrar que Ardigó jamais se preocupou em informar-se diretamente sobre o assunto tratado e não havia lido mais do que um artiguinho de algum jornaleco, como também porque serve para documentar as estranhas opiniões difundidas na Itália sobre a questão do ventre. Porque somente na Itália se difundira esta estranha interpretação ventriolesca? Ela não pode deixar de ser ligada aos movimentos pela fome, mas, deste modo, a acusação de ventrismo é mais humilhante para os dirigentes que a faziam do que para os governados que realmente tinham fome. E, apesar de tudo, Ardigó não era o primeiro. Graziadei e o Eldorado. Confira, no opúsculo de Graziadei, Capital e Salários, a cômica resposta à nota de Crossi sobre o Eldorado graziadeiano, quase 30 anos depois. A resposta, cômica, mas não desprovida de uma boa dose de jesuitismo político, crossianismo tardio de um certo grupelho de personagens lachianos, início da citação de Lasca, abre aspas, o homem é um pedaço de bosta sobre dois gravetos, fecha aspas, Lasca. Foi determinada indubitavelmente pelo ensaio publicado em 1926, pela Unter und Banner, sobre preço e superpreço, que se iniciava precisamente com a citação da nota crossiana. O motivo do Eldorado indicado por Crossi em Graziadei possui um certo interesse geral, pois serve para desenterrar uma corrente subterrânea de romantismo e de fantasias populares, alimentada pelo culto da ciência, pela religião do progresso e pelo otimismo do século XIX, que foi também uma forma de ópio. Neste sentido, deve-se observar se não foi legítima e de ampla importância a reação de Marx, que, com a lei tendencial da queda da taxa de lucro e com o chamado catastrofismo, lançava muita água na fogueira. Deve-se observar também em que medida a opiomania impediu uma análise mais cuidadosa das proposições de Marx. Estas observações nos reportam a questão da utilidade ou não de uma exposição do lorianismo. À parte o fato de um julgamento desapaixonado da obra global de Loria e da aparente injustiça que consiste em destacar apenas as manifestações exageradas de seu talento, existe ainda, para justificar estas notas, uma série de razões. Os autodidatas, notadamente, são inclinados, pela ausência de uma disciplina crítica e científica, a brincar de Eldorados e de soluções fáceis para todos os problemas. Como reagir? A melhor solução seria a escola, mas a solução a longo prazo, particularmente por causa das grandes massas de homens que se deixam levar pela opiomania. Deve-se, entretanto, destruir a fantasia mediante tipos grandiosos de exceção intelectual, criar a aversão instintiva pela desordem intelectual, acompanhando-a com o senso do ridículo. Isto pode ser obtido, como se viu experimentalmente em outros campos, inclusive com uma certa facilidade, pois o bom senso, despertado por um oportuno peteleco, aniquila quase fulminantemente os efeitos do ópio intelectual. Esta aversão é ainda pouco, mas já é premissa necessária para instaurar uma indispensável ordem intelectual. Por isso, o meio pedagógico indicado tem sua importância. Recordar alguns episódios típicos. A Interplanetária de 1916 a 1917, de Rabezana. O episódio do Movimento Perpétuo em 1925, parece-me. Figuras como Pozzoni e como e outras, que resolviam tudo partindo do aluguel da casa, etc. Ademais, um episódio clamoroso foi o da Baronata, que ofereceu um motivo ao diavolo ao Ponte Lungo de Bachelly. A falta de sobriedade e de ordem intelectual é muito frequentemente acompanhada pela desordem moral. A questão sexual traz, com suas fantasias, muita desordem, pouca participação das mulheres na vida coletiva, atração de meretrizes para iniciativas sérias, etc. Recordar o episódio narrado por Cecília de Tourmay,
que é verossímil, mesmo que seja inventado. Em muitas cidades, notadamente meridionais, nas reuniões femininas organizadas com muito esforço, apareciam de repente os defensores do amor livre, com seus opúsculos neomalthusianos, etc., e devia-se fazer tudo de novo. Todos os mais ridículos fantasistas, que em seus esconderijos de gênios incompreendidos fazem descobertas brilhantíssimas e definitivas, atiram-se sobre todo o movimento novo, persuadidos de poder vender suas tolices. Outrosim, todo colapso traz consigo desordem intelectual e moral. É necessário criar homens sóbrios, pacientes, que não se desesperem diante dos piores horrores e que não se exaltem em face de qualquer tolice. Pessimismo da inteligência, otimismo da vontade. Alfredo Trobetti. Por muitos aspectos, ele pode ser incluído no lorianismo, com a advertência de que isso não significa um juízo global sobre sua obra, mas um simples registro de desequilíbrio entre a logicidade e o conteúdo concreto de seus estudos. Trombecci era um formidável poliglota, mas não um glotólogo, ou, pelo menos, seu glotologismo não se identificava com seu poliglotismo. O conhecimento material de inúmeras línguas tomava sua mão no que toca ao método científico. Ademais, era um iluminado. A teoria da monogênese da linguagem era a prova da monogênese da humanidade, com Adão e Eva na cabeça. Por isso, os católicos o aplaudiram e ele se tornou popular, isto é, foi ligado à sua teoria por um ponto de honra não científico, mas ideológico. Nos últimos tempos, obteve reconhecimentos oficiais e foi exaltado pelos jornais como uma glória nacional, particularmente pelo anúncio feito a um Congresso Internacional de Linguística, de Haia, em princípios de 1928, sobre a decifração do etrusco. Ao que me parece, porém, o etrusco continua tão indecifrável como antes e tudo se reduz a mais uma tentativa fracassada. Na Nova Antologia de 16 de julho de 1928, publicou-se um artigo de Pericle Ducati, o primeiro Congresso Internacional Etrusco, 27 de abril a 3 de maio de 1928, no qual se fala de um modo muito estranho, mas up-to-date, da descoberta de Trombecci. Na página 129 fala-se de completa decifração do etrusco graças sobretudo aos esforços de um italiano, de Alfredo Trombecci. Na página 204, a completa decifração é reduzida todavia a um passo gigantesco na interpretação do etrusco. A tese de Trombecci é a seguinte, já anunciada por ele na Convenção Nacional Etrusca de 1926. O etrusco é uma língua intermediária, juntamente com outros idiomas da Ásia Menor e pré-helênicos, entre o grupo caucásico e o grupo ário-europeu, com maiores afinidades com este último. Por isso, o lênio, tal como aparece nas duas inscrições da famosa estrela, e o etrusco são quase idênticos. Esta tese faz parte do sistema geral de Trombecci, que pressupõe estar provada a monogênese, portanto, tem uma base fragilíssima. Mais ainda, pressupõe certa origem transmarina dos etruscos, e esta opinião, ainda que seja a mais difundida, não é universal. Gaetano de Sanctis e Louis de Pareti defendem, pelo contrário, a origem transalpina, e não são estudiosos a desprezar. No Congresso Internacional Etrusco, Trombecci passou a uma mais precisa determinação da gramática e a hermenêutica dos textos, esboço de seu livro A Língua Etrusca, que saiu logo após. Teve grande sucesso. Contraditores não entre os estrangeiros, nota Ducati, mas entre os nacionais, honrando todavia o excepcional talento de Trombecci. Um jovem e agora valoroso glotólogo, Giacomo Devoto, preocupou-se com o método, pois o rigor do método pareceu-lhe comprometido pelas investigações e pelos resultados de Trombecci. Neste ponto, Ducati faz uma série de considerações verdadeiramente brilhantes sobre o método da glotologia, contra Devoto, e conclui, início da citação de Ducati, abre aspas, olhemos, pois, para os resultados de Trombecci e esqueçamos as sutilezas, fecha aspas, Pericle Ducati, o primeiro Congresso Internacional Etrusco. Já se viu, ademais, o que significa esquecer as sutilezas. Nas ciências, em geral, o método é a coisa mais importante. Além disso, em certas ciências, que devem basear-se necessariamente sobre um conjunto restrito de dados positivos, restrito e não homogêneo, as questões de método são ainda mais importantes, quando não são simplesmente tudo. Não é difícil, com um pouco de fantasia, construir hipóteses e dar uma brilhante aparência de logicidade a uma doutrina, mas a crítica destas hipóteses derruba todo o castelo de cartas e revela a vacuidade por baixo do brilhantismo.
Trombeti descobriu um novo método? Esta é a questão. Este novo método faz progredir a ciência mais do que o método antigo, interpreta melhor? Nada disso. Também aqui se revela como o nacionalismo introduz desvios danosos na valorização científica, portanto, nas condições práticas do trabalho científico. Bartoli descobriu um método novo, mas ele não pode alardeá-lo interpretando o etrusco. Trombeti, pelo contrário, afirma ter decifrado o etrusco, ter, portanto, resolvido um dos maiores e mais apaixonantes enigmas da história: aplausos, popularidade, ajudas econômicas, etc. Ducati repete, aprovando, o que lhe disse no Congresso um glotólogo muito eminente. Início da citação, abre aspas, Trombeti é uma exceção, ele se eleva muito acima de nós, e o que não nos parece lícito tentar, a ele é possível realizar, fecha aspas, autor não informado. E acrescenta as opiniões muito profundas do paletnólogo Ugo Antonielli. Início da citação de Ugo Antonielli, abre aspas, Trombeti é um bom gigante que indica um caminho direto e seguro, fecha aspas, Ugo Antonielli. E se, como argutamente aduz o próprio Antonielli, nosso italianíssimo Trombeti, para a supina sensibilidade de alguns, se chamasse von Trombetin ou Trombete? Já que a questão se colocava assim, é preciso convir que Devoto e outros opositores foram heróis e que existe algo sadio na ciência italiana. Ducati apoia esta tendência nacionalista na ciência, sem perceber as contradições em que cai. Se Trombeti indicasse um caminho direto e seguro, teria precisamente renovado, ou desenvolvido, e aperfeiçoado o método, e então seria lícito que todos os estudiosos tentassem o que ele tentou. Das duas, uma. Ou Trombeti está acima da ciência graças a seus dotes peculiares de intuição, ou indica um caminho para todos. Curioso isto, entre os glotólogos reunidos em Florença, Trombeti mereceu o aplauso mais incondicionado entre os estrangeiros. Neste caso, por que Ducati refere-se ao von Trombetin? Ou isto não quer dizer que a glotologia italiana é mais séria e avançada do que a estrangeira? Pode ocorrer precisamente o seguinte ao nacionalismo científico: não perceber as verdadeiras glórias nacionais e ser precisamente ele o escravo, o mais supino servo dos estrangeiros. Trombeti e a monogênese da linguagem. A Nova Antologia, que no artigo de Pericle Ducati acima referido exaltar a obra de Trombeti no sentido da interpretação do etrusco, publica, no número de 14 de março de 1929, uma nota de V. Pisani, Divagações Etruscas, inteiramente contrária a Trombeti. Pisani recorda, contra Trombeti, alguns cânones elementares para o estudo crítico da ciência das línguas. Primeiro, o método puramente etimológico carece de consistência científica. A língua não é o puro léxico, erro comum e muito difundido. As palavras singulares tomadas abstratamente, ainda que muito semelhantes numa determinada fase histórica, podem ter nascido independentemente uma da outra. Exemplo clássico: Mysterion grego e hebraico, com o mesmo significado. Mas em grego o significado é dado por myst, e erion é o sufixo dos abstratos, ao passo que em hebraico é exatamente o contrário. Erion, ou tenon, é a radical fundamental. Myst, ou mys, é o prefixo genérico. Assim também o ab em alemão não tem a mesma origem de haber latino, nem tocou inglês de cala em grego ou de calare latino, chamar, nem English alemão pode unir-se a anthropos grego, etc. Segundo, as palavras podem ter sido importadas de uma língua para outra em épocas relativamente pré-históricas. Por exemplo, a América foi descoberta por Cristóvão Colombo apenas do ponto de vista da civilização europeia em seu conjunto, isto é, Cristóvão Colombo fez com que a América entrasse na zona de influência da civilização europeia, da história europeia. Mas isso não exclui, pelo contrário, que elementos europeus, ou de outros continentes, pudessem ter estado na América, inclusive em grupos relativamente consideráveis, e ter deixado palavras, formas léxicas mais ou menos consideráveis. Isto pode repetir-se no caso da Austrália e de qualquer outra parte do mundo. Como então é possível afirmar, como faz Trombeti, baseado em números relativamente escassos de formas léxicas, 30, 40, que tais formas sejam documentos da monogênese? As formas léxicas e seus significados devem ser cotejados por fases históricas homogêneas das línguas em questão. Para cada forma, por isso, deve-se fazer, além da história fonológica, também a história semântica e cotejar com os significados mais antigos. Trombeti não respeita nenhum destes cânones elementares. Basta-lhe, nos cotejos,
que se verifique a sucessão de dois sons consonantais semelhantes como, por exemplo, T, TH, C, DH, S, etc., ou P, PH, F, B, BH, V, W, etc. Desembaraça-se das outras consoantes eventuais considerando-as como prefixos, sufixos ou infixos. E contenta-se com significados genéricos afins, inclusive não muito afins, algumas vezes espichados de modo ridículo. Lembra-se um caso curiosíssimo de um verbo de movimento ário europeu cotejado com uma palavra de um dialeto asiático que significa umbigo, ou abaixo dele, que deveria corresponder, segundo Trombeti, pelo fato de que o umbigo se move continuamente por causa da respiração. O parentesco de duas línguas não pode ser demonstrado pela comparação, mesmo fundada, de um número, ainda que muito grande, de palavras, se faltam os temas gramaticais de natureza fonética ou morfológica, e mesmo sintática, ainda que em grau menor. Exemplo: o inglês, que é uma língua germânica, embora o léxico seja muito neolatino, o romeno, que é neolatino, ainda que tenha muitas palavras eslavas, o albanês, que é ilírico, ainda que o léxico seja grego, latino, eslavo, turco, italiano, o armênio, que contém muito irânico, persa arabizado, mas que continua a ser ário-europeu, etc. Por que Trombeti obteve tanta fama? Naturalmente, tem méritos, antes de mais nada por ser um grande poliglota, porque a tese da monogênese é defendida pelos católicos, que veem em Trombeti um grande cientista de acordo com a Bíblia, portanto, colocam-no nas nuvens, e pela vaidade nacional. Todavia, Trombeti é mais apreciado pelos profanos do que por seus colegas de ciência. Por certo, a monogênese não pode ser excluída a priori, mas não pode tampouco ser provada, ou pelo menos Trombeti não a provou. O método acrítico de Trombeti aplicado ao etrusco não podia, evidentemente, proporcionar resultados corretos. Sua interpretação pode ser colocada na série das muitas outras interpretações já dadas. Por acaso poderia ser verdadeira, mas não se pode demonstrar esta verdade. Os estudos sobre os etruscos. Confira Luigi Paretti, nas vésperas do Congresso Internacional Etrusco, Marzocco de 29 de abril de 1928, e Paretti, após o Congresso Etrusco, Marzocco de 13 de maio de 1928, e Concordâncias e Discordâncias Histórico-Arqueológicas no Congresso Etrusco, Marzocco de 20 de maio de 1928. A respeito das pesquisas linguísticas, escreve Paretti no primeiro artigo, início da citação de Luigi Paretti, abre aspas, assegurados pela precisão dos textos transcritos e pela complexidade de nossa coletânea, poder-se-á reelaborá-los, de maneira não comum, no que concerne à linguística. Pois é indispensável, agora, não só levar adiante as tentativas de interpretação, como proceder de modo histórico, isto é, considerando os termos léxicos e os fenômenos fonéticos no espaço e no tempo, distinguindo o antigo do recente e determinando as diferenças dialetais de cada região. Fixada esta base histórico-linguística, será mais fácil e seguro, tanto partir dos termos e dos fonemas mais antigos para cotejá-los com outras línguas que interessem por causa do problema dos parentescos originários, quanto, ao invés, partir de algumas peculiaridades dos dialetos etruscos em sua última fase para aproximar delas termos e fonemas dialetais atuais. Igualmente meticulosa há de ser, naturalmente, a pesquisa visando a desenterrar os vários estratos, utilizáveis historicamente, da toponomástica. Dado que, em teoria, para cada nome, deve-se estabelecer a época e o extrato étnico ao qual se relaciona, é indispensável que para cada um deles sejam recolhidos os mais antigos testemunhos, bem como registrada a forma inicial precisa, ao lado das posteriores deformações. E isto para evitar as perigosas comparações entre termos cuja incomparabilidade se pode demonstrar, ou pela real disformidade fonética, ou pela impossibilidade cronológica. De todo o material coletado, ademais, será oportuno redigir léxicos e cartas topográficas, de consulta fácil e perfeita, fecha aspas, Luigi Paretti, Marzocco. Estes artigos de Paretti são muito bem feitos e dão uma ideia precisa das atuais condições dos estudos etruscos. O capitalismo antigo e uma polêmica entre modernos. Pode-se expor, em forma de resenha crítico-bibliográfica, a chamada questão do capitalismo antigo. 1. Uma comparação entre as duas edições, a primeira em francês, posteriormente traduzida em algumas outras línguas europeias, e a segunda, recente, em italiano, do livrinho de Salviali sobre o capitalismo antigo,
com prefácio de G. Brindisi, edição Laterza, 2, artigos e livros de Corrado Barbagallo, por exemplo, O Ouro e o Fogo. Os volumes referentes à época clássica da história universal que vai ser publicada pela UTED de Turim, etc., e a polêmica ocorrida há algum tempo, sobre o assunto, na Nuova Rivista Sotorica, entre Barbagallo, Giovanni Sana e Rodolfo Mondolfo. Em Barbagallo, deve-se notar particularmente, nesta polêmica, o tom desencantado de quem sabe demais sobre as coisas deste mundo. Sua concepção do mundo é a de que nada é novo sob o sol, de que, início da citação, abre aspas, todo o mundo é uma aldeia, fecha aspas, autor não informado, de que, início da citação, abre aspas. Quanto mais se modificam as coisas, mais elas são as mesmas, fecha aspas, autor não informado. A polêmica parece uma continuação farsesca da famosa polêmica entre os antigos e os modernos. Mas esta polêmica teve uma grande importância cultural e uma significação progressista. Foi a expressão da consciência difusa de que existe um desenvolvimento histórico, de que então se entrará plenamente numa nova fase histórica mundial, completamente renovadora de todos os modos de existência, e tinha uma ponta envenenada contra a religião católica, a qual deve defender a teoria de que, quanto mais retrocedamos na história, tanto mais deveremos encontrar os homens perfeitos, pois mais próximos das comunicações do homem com Deus, etc. Sobre isto, deve-se ver o que escreveu Antônio Labriola, no fragmento póstumo do livro não escrito de um século a outro, sobre a significação do novo calendário instaurado pela Revolução Francesa. Entre o mundo antigo e o mundo moderno, jamais existira uma tão profunda consciência de separação, nem mesmo quando do advento do cristianismo. A polêmica de Barbagallo, ao contrário, era justamente o oposto de progressista. Tendia a difundir ceticismo, a retirar dos fatos econômicos qualquer valor de desenvolvimento e de progresso. A análise desta posição de Barbagallo pode ser interessante, pois Barbagallo se declara ainda seguidor da filosofia da praxis, confronte com sua polêmica com Crossi na Nuova Rivista Sotorica de alguns anos atrás, e escreveu um opúsculo sobre este assunto na Biblioteca da Federação das Bibliotecas Populares de Milão. Mas Barbagallo liga-se por fortes vínculos intelectuais a Guglielmo Ferrero, e é um pouco londrino. É curioso que seja professor de História da Economia e se empenhe em escrever uma história universal quem tem da história uma concepção tão pueril e superficialmente acrítica. Mas não seria de espantar se Barbagallo atribuísse este seu modo de pensar à filosofia da praxis. G. A. Fanelli. Um livro que pode ser considerado como caso limite teratológico da reação dos intelectuais de província às tendências americanistas de racionalização da economia é o de G. A. Fanelli, cujo semanário representa a extrema-direita reacionária na atual situação italiana, O Artesanato, Síntese de uma Economia Corporativa, edição Spies, Roma, 1929. Em octavo, páginas 19 a 505, 30 liras. A Civiltà Católica de 17 de agosto de 1929 publica uma recensão deste livro, na rubrica Problemas Sociais, de P. Bruculeri. Deve-se notar que o padre jesuíta defende a civilização moderna, pelo menos em algumas de suas manifestações, contra Fanelli. Trechos característicos de Fanelli, citados pela Civiltà Católica. Início da citação de Fanelli, abre aspas. O sistema do industrialismo mecanizado apresenta o inconveniente de reabsorver, por via indireta, neutralizando-a maior parte das vantagens materiais que possa oferecer. Dos cavalos vapor instalados, 3/4 são utilizados nos transportes rápidos, tornados indispensáveis pela necessidade de evitar o apodrecimento causado pelas grandes concentrações de mercadorias. Da quarta parte restante, utilizada na produção de mercadorias, cerca de metade é empregada na produção das máquinas. Deste modo, feitas as somas, de todo o enorme desenvolvimento mecânico que oprime o mundo com o peso de seu aço, não mais do que 1/8 dos cavalos instalados é empregado na produção das manufaturas e das substâncias alimentares, fecha aspas, G. A. Fanelli. Início da citação de Fanelli, abre aspas. O italiano, temperamento assistemático, genial, criador, avesso às racionalizações, não se pode adaptar àquela metodicidade da fábrica, na qual só conta o rendimento do trabalho em série. Aliás, o horário de trabalho para ele torna-se puramente nominal, graças ao escasso rendimento que ele dá num trabalho sistemático. Espírito eminentemente musical, o italiano pode acompanhar com o canto seu trabalho livre,
obtendo desta recreação novas forças e inspirações. Mente aberta, caráter vivaz, coração generoso, levado ao ateliê, pode o italiano explicitar suas próprias virtudes criadoras, nas quais, por outro lado, apoia-se toda a economia do ateliê. Sóbrio como nenhum outro povo, o italiano sabe realizar, na independência da vida de ateliê, qualquer sacrifício ou privação para fazer frente às necessidades da arte, ao passo que, mortificado em seu espírito criador pelo trabalho desqualificado da fábrica, gasta o salário na aquisição de um esquecimento e de uma alegria que lhe abreviam a existência. Fecha aspas, G.A. Fanelli. No plano intelectual e cultural, o livro de Fanelli corresponde à atividade literária de certos poetas de província que ainda continuam a escrever continuações, em oitava rima, de Jerusalém libertada e vitoriosa conquistada, para não falar de certa vaidade altiva e bufa. Deve-se notar que as ideias expostas por Fanelli tiveram, durante certo tempo, uma grande difusão, o que estava em curioso contraste com o plano demográfico, por um lado, e com o conceito de nação militar, por outro, pois é impossível pensar em canhões encouraçados construídos por artesãos ou em motorização com carros de boi, bem como no plano de uma Itália artesã e militarmente impotente em meio a estados altamente industrializados e bem aparelhados militarmente. Tudo isto demonstra que os grupos intelectuais que expressavam estas lorianadas desprezavam, na realidade, não só a lógica, mas a vida nacional, a política e tudo mais. Não é muito difícil responder a Fanelli. O próprio Bruculeri observa, corretamente, que o artesanato liga-se agora à grande indústria e dela depende. Desta recebe matérias-primas semi-trabalhadas e utensílios aperfeiçoados. Pode ser verdade que o operário italiano, em média, dê uma produção relativamente baixa, mas isto depende do fato de que, na Itália, o industrialismo, aproveitando-se da massa crescente de desempregados, que só parcialmente a imigração conseguia eliminar, tenha sido sempre um industrialismo de rapina que especulou com os baixos salários e negligenciou o desenvolvimento técnico. A proverbial sobriedade dos italianos é tão somente uma metáfora para significar que não existe um padrão de vida adequado ao consumo de energia requerido pelo trabalho fabril, e que há, portanto, baixos rendimentos. O italiano típico, apresentado por Fanelli, é coreográfico e falso em todos os aspectos. Na ordem intelectual, foram os italianos que criaram a erudição e o paciente trabalho de arquivo. Muratori, Tiraboschi, Baronio, etc., eram italianos e não alemães. A fábrica, como grande manufatura, teve certamente na Itália suas primeiras manifestações orgânicas e racionais. Outrossim, todo este discurso sobre artesanato e artesãos funda-se num equívoco grosseiro. Existe no artesanato um trabalho em série, estandardizado, do mesmo tipo intelectual do da grande indústria racionalizada. O artesão produz móveis, arados, facas, casas camponesas, sempre de um mesmo tipo, que está de acordo com o gosto secular de uma aldeia, de uma vila, de um distrito, de uma província, no máximo de uma região. A grande indústria busca estandardizar o gosto de um continente ou do mundo inteiro durante uma estação ou um ano. O artesanato sofre uma estandardização já existente e mumificada de um setor ou de um ângulo do mundo. Um artesanato de criação individual arbitrária incessante é tão restrito, que compreende tão somente os artistas no sentido estrito da palavra, mais ainda, tão somente os grandes artistas que se tornam protótipos para seus discípulos. Paolo Orano. Duas esquisitices de P. Orano, lembradas de memória. O ensaio A de Metala, no livro Auto-relevos, edição Puccini, Milão, no qual propõe aos mineiros, após uma catástrofe mineira, abandonarem definitivamente a exploração das minas, de todas as minas. Propõe isso como sindicalista, como representante de uma nova moral dos produtores modernos, isto é, propõe, como se isso não fosse nada, interromper e destruir toda a indústria metalúrgica e mecânica. O livrinho sobre a Sardenha, que foi, ao que parece, o primeiro escrito publicado de Orano, onde se fala de um cômico líquido ambiente, etc. Nos medalhões, os modernos, e em outras publicações de Orano, há muito a investigar, inclusive em sua mais recente produção, Recordar o discurso de resposta à coroa após a concordata, onde existe uma teoria do arbitrário, ligada ao bergsonismo, realmente divertida. Um artigo de P. Orano sobre Ibsen na nova antologia de 19 de abril de 1928. Início da citação de P. Orano, abre aspas,
O autêntico, isto é, o sinônimo reforçado do tão desacreditado verdadeiro, esforço moderno da arte dramática consistiu em resolver cenicamente os absurdos da vida consciente. Fora disto, o teatro pode ser um belíssimo jogo consolador, um agradável passatempo, nada mais, fecha aspas, P. Orano. Início da citação de P. Orano, abre aspas. Com ele e por ele, começamos a acreditar na eternidade do instante, porque o instante é pensamento, e tem o valor absoluto da personalidade individual, que é agente e juiz fora do tempo e do espaço, além dos fatos temporais e do nada espacial, momento e duração inatingíveis para o critério da ciência e da religião, fecha aspas, P. Orano. A propósito das relações entre os intelectuais sindicalistas italianos e Sorel, deve-se cotejar os juízos que Sorel recentemente publicou sobre eles, recenseando seus livros no Movimento Socialiste e Alhuris, e os expressos em suas cartas a Croce. Estes últimos iluminam os primeiros com uma luz frequentemente irônica e reticente. Confronte com o juízo sobre Cristo e Quirino, de P. Orano, publicado no Movimento Socialiste de abril de 1908, e o expresso na carta a Croce datada de 29 de dezembro de 1907. Evidentemente, o juízo público era irônico e reticente, mas Orano reproduz, na edição Campitelli, Foligno, 1928, como se fosse de aprovação. Nas cartas de G. Sorel a B. Croce, pode-se desencavar mais de um elemento de lorianismo na produção literária dos sindicalistas italianos. Sorel afirma, por exemplo, que na tese de doutoramento de Arturo Labriola este escreve como se o Capital, de Marx, tivesse sido elaborado a partir da experiência econômica francesa e não da inglesa. Benito Mussolini. Na introdução ao artigo sobre o fascismo, publicado pela Enciclopédia Italiana, introdução escrita pelo chefe do governo, pode-se ler, início da citação de Benito Mussolini, abre aspas, uma tal concepção da vida leva o fascismo a ser a decidida negação daquela doutrina que constitui a base do chamado socialismo científico ou marxismo, a doutrina do materialismo histórico, segundo a qual a história da civilização humana explicar-se-ia apenas através das lutas de interesses entre os diversos grupos sociais e através da modificação dos meios e dos instrumentos de produção. Que os fatos econômicos, descoberta de matérias-primas, novos métodos de trabalho, invenções científicas, tenham alguma importância, é algo inegável, mas é absurdo julgar que sejam suficientes para explicar a história humana, excluindo-se todos os demais fatores. O fascismo ainda crê, e sempre crerá, na santidade e no heroísmo, isto é, em atos nos quais nenhum motivo econômico, próximo ou remoto, exerce influência, fecha aspas, Benito Mussolini, Enciclopédia Italiana. A influência das teorias de Loria é evidente. G. A. Borghese. Início da citação de G. A. Borghese, abre aspas, quase todas as guerras e revoltas, em última instância, podem ser reduzidas a baldes roubados. O importante é ver que coisa raptores e defensores viam no balde, fecha aspas, G. A. Borghese. O áureo aforisma de Borghese poderia ser citado como comentário autêntico ao livrinho no qual G. A. Borghese fala das novas correntes de opinião científicas, editum, e anuncia que elas deram um golpe mortal no materialismo histórico. Pode-se escolher, ou a última instância econômica, ou a última instância do balde roubado. Os livros perdidos de Tito Livio. Deve-se ligar à corrente loriana a famosa controvérsia sobre os livros perdidos de Tito Livio, que teriam sido encontrados em Nápoles, há alguns anos, por um professor que adquiriu assim um instante de celebridade que talvez não desejasse. A meu ver, as causas desse escandaloso episódio devem ser buscadas nas intrigas do professor Francesco Ribeso e na abulia do professor em questão, do qual não lembro o nome. Este professor publicava uma revista, e o professor Ribeso uma outra, concorrente, ambas inúteis ou quase. Vi a revista de Ribeso durante muitos anos e conheci Ribeso naquilo que interessa. Os dois disputavam entre si por uma cátedra na Universidade de Nápoles. Foi Ribeso quem anunciou em sua revista a descoberta feita pelo colega, que assim se tornou o centro da curiosidade dos jornais e do público, e foi liquidado científica e moralmente. Ribeso não tem a menor capacidade científica. Quando o conheci, em 1910 a 1911, havia esquecido quase completamente o grego e o latim, e era um especialista em linguística comparada à ário-europeia. Esta sua ignorância era tão evidente, que Ribeso teve frequentes e violentos conflitos com os alunos. No Liceu de Palermo,
foi implicado no escândalo do assassinato de um professor por um aluno, parece-me que em 1908 ou 1909. Enviado a Cagliari como punição, entrou em conflito com os estudantes, conflito que, em 1912, se tornou tão agudo, com polêmicas nos jornais, ameaças de morte a Ribeso, etc., que ele teve de se transferir para Nápoles. Ribeso devia ser fortemente sustentado pela Igrejinha Universitária Napolitana, Coxia e companhia. Participou no concurso para a Cátedra de Glotologia da Universidade de Turim, porque o nomeado foi Bartoli, publicou uma coisa ridícula: as sementes americanas e o petróleo. Numa nota sobre o lorianismo, fiz referência à proposta de um coronel de cultivar com sementes oleaginosas 50.000 km² a fim de suprir o mercado italiano de óleo combustível. Trata-se do coronel de engenharia naval Barberis, que falou sobre isso numa conferência, O Combustível Líquido e Seu Futuro, no Congresso das Ciências ocorrido em Perugia, em outubro de 1927. Luigi Valli. Sobre as interpretações sectárias da comédia de Dante e do doce estilo novo por parte de Luigi Valli. Conferir, para uma informação rápida, uma nova interpretação das rimas de Dante e do doce estilo novo, de Benedetto Migliori, na nova antologia de 16 de fevereiro de 1928. Luigi Valli, com sua interpretação conspiratória e maçônica do doce estilo novo, com os precedentes de Rossetti e de Pascoli, deve ser colocado numa determinada seção do lorianismo. Ao contrário, Giulio Salvadori, que descobre, em Os Noivos de Manzoni, o drama de Enriqueta Blondel, Lúcia, oprimida pela senhora Condorce, por Dona Giulia e pelo próprio Manzoni, Dom Rodrigo, o anônimo, etc., deve talvez ser antes considerado como um seguidor inconsciente das teorias de Freud, fenômeno, por sua vez, bastante curioso sob muitos aspectos. De Giulio Salvadori e de sua interpretação, conferir um artigo em Arte Viva de junho de 1920, bem como o livro póstumo Enriqueta Manzoni Blondel e o Natal de 33, Treves, 1929. O osso de Cuvier. Exposição do princípio de Cuvier. Mas nem todos são Cuvier, e a sociologia, particularmente, não. Pode ser comparada às ciências naturais. As generalizações arbitrárias e bizarras são nela muito mais possíveis, e mais danosas para a vida prática. Lorianismo na ciência geográfica. Recordar o livro do professor Alberto Magnaghi, Fora de Comércio, sobre geógrafos despropositados. Parece-me que o livro seja um modelo no gênero. A. Olivetti. Nesta rubrica, ao que parece, não me referi à memória de A. Olivetti, que a ela pertence por todos os aspectos, como inventor de pensamentos genialíssimos e como desconexo e pretensioso erudito de botequim. Giuseppe de Lorenzo. Também alguns aspectos da atividade intelectual de Lorenzo fazem parte da categoria do lorianismo. Todavia, com ele, devemos ser discretos. Domenico Giuliotti. A doutrina loriana da conexão necessária entre misticismo e sífilis aproxima-se, até certo ponto, Domenico Giuliotti, que, no prefácio a Perfis de Santos, editado pela casa editora Renascimento do Livro, escreve, início da citação de Domenico Giuliotti, abre aspas, e, todavia, ou edificamos unicamente em Cristo, ou, de outro modo, edificaremos na morte. Nietzsche, por exemplo, o último anticristão confesso, é bom não esquecer, terminou epiléptico e louco, fecha aspas, Domenico Giuliotti. Ao que parece, segundo Giuliotti, Nietzsche é apenas um caso numa série, isto é, trata-se de uma lei, e é bom não esquecer a conexão. Giuliotti diz, início da citação de Domenico Giuliotti, abre aspas, ficai atentos, rapazes, não sejais anticristãos, pois, senão, morrereis epiléticos e loucos, fecha aspas, Domenico Giuliotti. E ainda, início da citação de Domenico Giuliotti, abre aspas, atentai, rapazes, para os anticristãos, eles são epiléticos e loucos, fecha aspas, Domenico Giuliotti. O prefácio de Giuliotti é publicado na Itália Letteraria de 15 de dezembro de 1929. Ao que parece, o livro é uma coletânea de vidas de santos traduzidas por Giuliotti. Corso Bovio. Corso Bovio deve ser colocado no quadro do lorianismo, mas deve-se, ao mesmo tempo, não esquecer de guardar as distâncias para ter uma boa perspectiva. No quadro, Loria é um elefante. O que é Corso Bovio? Certos flamengos colocam sempre um cachorrinho em seus quadros, mas talvez o cachorrinho seja um animal muito grande e considerável,
Uma barata talvez seja mais adequada para representar Corso Bovio. Antônio Gramsci. Os intelectuais e a organização da cultura.